Olá, meu nome é Elder Maia. Sejam bem-vindos ao Narrativas Fantásticas. Hoje eu tenho o prazer de receber no podcast o escritor, roteirista de quadrinhos e cineasta Danilo Morales. Olá, Danilo. Obrigado por sua presença aqui no podcast. Helder, obrigado. Eu que agradeço por estar aqui falando com você e com seu público. Que bom. Então eu começo pela pergunta que geralmente eu faço para os entrevistados. É uma pergunta básica, mas eu acho fundamental. Como surgiu o seu interesse por contar histórias? Eu posso dizer que eu sou contador de histórias desde criança, né? Porque quando eu era criança, eu sempre ficava confabulando histórias. Eu tinha aqueles hominhos, comandos em ação e tal, mas eu não gostava de brincar com outras crianças. Eu gostava de me trancar no quarto. E ali eu montava um quartel-general e atravessava linhas por todo o cômodo e aquele suporte de cortina virava acessórios de guerra e tal. Então, desde aí eu já contava histórias no meu mundo particular, né? Certo. Depois eu comecei a dobrar folhas de sulfite, fazer histórias em quadrinhos. Eu fiz muitas histórias de vampiros, já mostrando uma predileção para o terror, né? E pena que eu não guardei nada dessas histórias. E também, depois eu comecei a escrever no caderno, com 12 anos de idade. Meu primeiro livro, A Adega de Sangue, eu escrevi no caderno. Porque quando eu percebi que eu só fazia garranchos nos quadrinhos, que o que me interessava era contar a história e não exatamente o desenho, aí eu tive a ideia óbvia, né? Por que não eliminar o desenho e ficar só com a parte escrita? E foi quando eu parti para o caderno, e do caderno a máquina de escrever. Eu sou do tempo que pegou a máquina de escrever. Eu escrevi 10 livros na máquina de escrever, que eu acho muito inspirador a máquina de escrever. Não voltaria a fazer essa loucura hoje, que tem um computador, tem as facilidades, porque você, Elder, deve ter passado por isso também, Sim. de errar uma lauda e ter que jogar a folha inteira fora, né? Terrível. Meu Deus. Mas, assim, o barulho da tecla da máquina de escrever, eu não sei, tem algo de inspirador ali. Eu trancava no meu quarto, colocava algodão no ouvido, não sei por que eu tinha essa mania. Eu não, até hoje, eu sei digitar com os 10 dedos, mas na máquina de escrever, a minha máquina era uma máquina dura, né? Um teclado duro. Eu só conseguia catar milho mesmo. Eu conseguia escrever 10 livros catando milho, tecla por tecla. Foi a primeira etapa, vamos dizer assim, da contação de histórias, né? E também eu tenho muita inspiração da minha avó. Porque quando eu ia dormir na casa da minha avó, e ela sempre gostou de sobrenatural, de terror, e gostava de contar histórias. Então, e sempre histórias de assombração que ela dizia serem reais, né? Então, eu acho que tive um pouco dessa inspiração também. Então, Danilo, veio primeiro o Danilo realizador de quadrinhos, depois o Danilo escritor, e quando foi que surgiu o Danilo cineasta? Então, me fizeram essa pergunta há pouco tempo atrás, o que veio primeiro, literatura ou cinema? Eu falo assim que a literatura e o cinema estão intrinsecamente ligados em minha pessoa, né? Eu sou um artista multimídia e tudo eu vejo como literatura e como cinema. Os meus livros eu escrevo, mas a minha concepção original, inicial, eu vejo como se fosse um trailer de cinema. E então a história vai fluindo. Mas se dizer o que veio primeiro, eu creio que sim, o cinema, porque aos 3 anos de idade eu já era viciado em filmes. Eu ficava vendo filmes de madrugada, minha mãe não dava conta. Eu chorava até me deixar ver filme. E até uma vez eu entrei em prantos, que eles acabaram dormindo, né? E na hora que acordaram, eu estava assistindo Papillon. Você deve conhecer esse filme. Sim. Exatamente na cena dos leprosos, caía a pele, né? E essa paixão pelo cinema se estendeu. Filmes como Lobisomem Americano em Londres, eu assisti aos 7 anos de idade. Naquela época a censura era mais falha que agora, né? Você se lembra, cinema em casa, no SBT, 1 hora da tarde, você assistiu O Exorcista naquela época. Ainda bem, né? É uma época melhor, eu diria. Nossa, diria com certeza.
E o Cine Trash também, né? Deixou saudades com o Zé do Caixão, que passava aqueles filmes às 3h15 da tarde. Todo dia eu ficava esperando para assistir aqueles filmes. Na época eu era adolescente, do Cine Trash. Então o cinema veio antes, com certeza. Mas aos 12 anos eu já comecei a escrever, né? Eu tô com 38 anos, então tenho aí 26 anos de escrita também. Pelo que eu entendi, você busca escrever de forma visual, é isso? Criar imagens na mente do leitor? Sim, exatamente por eu ser um cineasta, a minha história ela é muito fluida, ela é muito imagética, ela é muito visual. Você enxerga o filme na cabeça quando você lê a história. As histórias, a maioria são no estilo thriller, todas voltadas ao gênero fantástico. São bem visuais e também eu uso muito o estilo de ganchos. Então, por exemplo, nos meus romances, tem ganchos que te prendem um capítulo ao outro. Então, muita gente me diz assim que começa a leitura e acaba o livro em 1, 2 dias porque não consegue parar. Ela lê um capítulo e quer ler o próximo, não consegue parar. E isso é algo muito utilizado em séries, né? As séries se utilizam muito de ganchos. Então, por aí você vê como que o cinema e a literatura se fundem na minha arte. Para mim, é uma das melhores qualidades de uma obra, justamente aquela obra que ele fisga, né? Que você, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que acabar aqui o trabalho para eu poder continuar lendo aquela história. Eu acho que é um dos grandes méritos dos autores, né? Ao invés daquele livro que você está lendo e desanima, não tem mais nem vontade de ler de novo. E falando sobre livros, você publicou uma coletânea de contos intitulada ABC da Morte, o romance Eva, Espécie de Vanguarda Androide, e o seu livro mais conhecido, que é o Suprema, né? Que você lançou de forma independente. Depois de um tempo, o Suprema acabou sendo publicado pela editora Novo Século. Como foi que surgiu essa oportunidade de lançar esse livro por uma editora? Sim, falando um pouco sobre os livros, né? O Abecedário de Contos, Recontos e de Morte, esses 10 primeiros livros que eu escrevi, que eu comentei com você, eu sabia que seria impossível publicar 10 livros. A gente sabe, como escritor, como é difícil publicar um único livro, imagine 10. Eu sabia que seria impossível. Então, eu refinei eles em mais de 2 décadas de escrita. Eu peguei e transformei num único compêndio, que foi o Abecedário de Contos, Recontos e de Morte. Se simplificar, ABC da Morte, de A a Z, cada letra do alfabeto é um conto de horror. Isso eu considero como a minha primeira fase, né, de escrita. Eu lancei em e-book pela Amazon e na segunda fase veio o Suprema, que definitivamente foi o que teve mais sucesso, foi considerado entre os melhores da década de horror pelo renomado site Biblioteca do Terror, e eu perdi a conta do tanto de resenhas que foram feitas e que estão sendo feitas do Suprema até hoje. Teve uma aceitação muito boa, principalmente do público feminino. Eu fiquei muito feliz com isso. E do público, principalmente, que gosta de terror e de fantástico. E como eu gosto de não repetir obras, repetir a temática e tal, em Espécie de Vanguarda Android, eu saí dessa temática de bruxaria e de terror e de voodoo e necrofagia, que é o Suprema, e parti para a ficção científica, uma distopia cyberpunk. Foi um grande desafio para mim escrever ficção científica. Eu acho que é muito mais difícil que escrever terror, talvez por eu amar tanto terror. Mas a Espécie de Vanguarda Android não tinha lugar melhor para se ambientar do que Brasília. Então, ela é ambientada em Brasília. É a história de androides que se rebelam e tem um fundo político, críticas sociais. E é isso. Essas são as minhas principais obras do momento, né? Aí tem outras obras que virão à frente. E retomando aí a sua pergunta sobre Suprema, em 2018 foi a versão e-book pela Amazon. E em 2020 eu lancei pela Novo Século, mas foi pelo título Talentos da Literatura, que tem uma participação do autor para poder distribuir o livro. Mas eu gostei bastante. Mas é muito difícil entrar em editoras grandes.
É uma luta, realmente. Eu falo que a gente não adianta a gente procurar a editora. A gente tem que fazer o nosso nome para a editora procurar a gente. De fato, é um processo complexo. Mas poderia explicar melhor como é que funciona essa dinâmica dos novos talentos? Os novos talentos, você envia o livro para eles, aí eles vão analisar a qualidade da obra, se tem interesse em publicar essa obra. Caso eles tenham interesse, aí tem alguns pacotes de 1.000 livros, 2.000 livros. Eu, no caso, foi feito 2.000 livros. Desses 2.000 livros, 1.000 livros é uma cota que fica com o autor, ou seja, que eu tenho para minha venda pessoal, e 1.000 livros fica para a editora. Os 1.000 livros que fica para a editora, eu não tenho porcentagem de lucro, mas o meu nome está sendo divulgado, está na capa e tal, e está em várias livrarias, Saraiva, Curitiba, também até nesses sites Magalu, Siciliano, tem vários locais que pode encontrar o livro, além de Amazon, Submarino, né? Ah, legal. E o autor paga um valor, tem que pagar um valor, né? Que é o valor de custo do livro, que depois você reverte com a venda dos livros. Mas não é a publicação tradicional, aquela que a editora arca com todos os custos do livro, entendeu? E da produção. Sim, sim, entendi. Uma nova mecânica. Eu iniciei lendo a versão da Amazon, depois eu fui para a versão já publicada pela Novo Século. Eu notei uma sensível melhora assim na revisão do texto. Houve todo esse acompanhamento, esse trabalho com você de edição do material? Sim, teve todo esse trabalho e foi um trabalho muito bem feito, disso eles estão de parabéns. Foram apontados alguns erros da versão e-book que foram corrigidos, melhorados, né? Alguns trechos que tivessem muito pesados, deixou algo mais sutil, mas tudo com o meu aval, né? Eu dava ok se eu queria que modificasse algo, e realmente eu gostei. Ficou uma versão menos pesada, mas mesmo assim, muito pesada, né? Então, às vezes, menos é mais, né? Compensa dar uma editada. Na verdade, eu ia entrar até nessa temática, porque eu li, digamos, mais a versão da Novo Século. E mesmo assim, é um livro que tem cenas fortes de violência física e tensão psicológica, né? Eu ia entrar justamente nessa questão. Se a editora havia solicitado que amenizasse algo para que o livro pudesse alcançar um público mais amplo. No início, por exemplo, da versão independente, há uma cena de estupro, né? Que não consta na versão editada pela Novo Século. Eu fiquei no limiar ali da literatura 18 anos, mais 18 anos. Então, se eu não aceitasse cortar algumas partes que estavam bem pesadas, publicaria da mesma forma e viria com o selo classificação mais 18, que eu não acho ruim, porque para um livro de terror acaba sendo até um bom marketing que seja uma literatura adulta mesmo. Mas como a edição melhorou, deixou mais sutil e mesmo assim passou o horror da forma que eu gostaria que passasse, compensou fazer essa edição. E é um livro aí, classificação 16 anos. Que legal. E realmente é um livro que tem bastante impacto. Pô, podia até colocar a frase assim, o livro proibido em 20 países, né? Fazer o marco. Oh, seria bom. Suprema realmente está indo muito bem e desejo bastante sucesso com ele, viu? É um livro bem legal, é muito dinâmico mesmo, muito fluido. Você lê super rápido. Saindo um pouco da literatura, indo para os quadrinhos, você fez uma parceria com o Robson Strobel para a produção da HQ Trilogia do Terror, né? Você já conhecia o Robson? Ou você entrou em contato com ele, ou vice-versa? Como foi essa parceria? Ah, tá ok. Só fechando sobre o Suprema, Helder. Ok. O Suprema, o pessoal está gostando tanto que eles estão pedindo continuação e ele realmente há ali uma brecha, uma possível continuação e pode ser que ocorra sim. Se tiver, terá centros de ação independentes, ou seja, não ler um livro não vai te atrapalhar a ler o outro, mas pode ser que role sim uma trilogia dentro desse universo macabro de Suprema. Agora, referente à pergunta que você fez da HQ, né? O Robson foi interessante a forma como eu conheci ele. Na época eu trabalhava em uma fábrica
E aí, na fábrica, eu era considerado como o homem do Rá, porque o cara que tortava garfo e tal. Porque na época, quem fazia cinema era considerado louco aqui no Brasil, porque a gente estava ainda na era do analógico, né? E o abismo entre cinema de Hollywood e o cinema de guerrilha independente era maior, muito maior do que é hoje com o digital. Então eu era considerado um cara meio louco lá no serviço por fazer filme, e o pessoal se divertia com isso e tal. Isso foi quando? Em que ano? Olha, não tá tão longe não, acho que 2010, alguma coisa assim. Certo. Não, 2000 não, é antes. 2009. Perfeito. 2009. 10 anos atrás, né? E aí teve um cara que trabalhava comigo que falou, cara, você precisa conhecer o meu vizinho, que o cara é louco, é igual você, assim, você vai gostar dele. Ele é um cara que a casa dele é toda pintada, tem esculturas, o pessoal tem medo dele, acha que ele é meio do mal e tal. E aí ele mandou o meu livro, que é um livro que eu nem tenho mais edição dele, que era o Telecinesia, e o cara gostou muito do livro, e acabou que na época eu estava fazendo filmes de guerrilha, e ele quis participar de um dos filmes. A gente estava gravando a primeira versão do Trilogia do Terror, filme. Eu trabalho com quadrinhos, filmes e livros, e acaba meio que se interligando. Sim. E aí esse cara jogou umas folhas em cima do capô do carro e começou a desenhar todo mundo, cara, perfeitamente. Aí eu falei, nossa, você tem um dom. E aí que eu descobri que o cara era cartunista, só que não tinha nenhum quadrinho pronto, mas o cara desenhava de forma maravilhosa. E aí surgiu a ideia de fazer o quadrinho Trilogia do Terror. E aí eu sou o roteirista e ele o ilustrador. Em 2013 saiu o primeiro quadrinho, Trilogia do Terror. Em 2015 saiu o Trilogia do Terror 2. E nós estamos com o Almanac Trilogia do Terror engavetado por falta de grana no momento para publicação, que são 180 páginas de puro terror e estão prontos e engavetados. Que legal. E todos têm uma mesma temática, é um anfitrião, que seria uma analogia à morte, e ele narra 3 histórias de terror. Então, todos têm essa mesma temática. Eu vi que pelo menos o primeiro está disponível na Amazon para Kindle, né? Tem a versão física dos dois primeiros para vender? Eu tenho a versão física dos dois para vender, sim. E ainda tem algumas poucas edições, mas tem umas poucas unidades, né? Isso é R$ 20. Nos links do episódio eu vou colocar o seu e-mail, caso o pessoal tenha interesse, né? Entre em contato direto contigo. Ah, tá ok. Se alguém tiver interesse, eu envio direto, autografado, por correio. Tranquilo. Olha aí. E tem a versão da Amazon. O enquadramento não é perfeito do quadrinhos para a Amazon, mas dá para ler, puxando o zoom e tal. Até ficou bem interessante. É uma possibilidade de atingir mais gente, né? Acho que é uma das grandes vantagens do e-book, né? O e-book, a vantagem dele é que o custo é barato para o autor. Você precisa de um custo para fazer uma capa, fazer uma boa diagramação, você precisa da revisão, mas sai muito mais em conta, né? E também o preço para o leitor é baixíssimo. Eu falo que é o preço de uma paçoquinha, né? A maioria dos nacionais vai ver R$ 4, R$ 5, e vira e mexe, entra gratuito na Amazon. Você mesmo sabe disso, né? Você também tem livros na Amazon. Sim, a gente faz umas promoções do livro gratuito de vez em quando. Sim, até pegou um hábito meio ruim, eu diria que o pessoal acaba se acostumando a não comprar e espera entrar gratuito para baixar. Mas, no fim das contas, nós, autores, queremos ser lidos, né? Então a gente consegue expandir e mandar para frente, embora o e-book ainda não seja todo tipo de gente que curte ler e-book, mas vem aumentando. O pessoal está pegando o gosto pelo e-book aos poucos. Às vezes eu acho que até o desconhecimento, as pessoas imaginam que precisam de um aparelho dedicado, como um Kindle, mas é possível ler muito bem no celular. Você bota o fundo preto, as letras brancas, dá para ler com... Outro dia eu li um livro quase todo no celular.
muito confortável. E, pessoal, não esperem fique gratuito para baixar. Comprem, vamos apoiar os autores nacionais. Né? Verdade. Eu ainda amo mesmo a edição física, né? Ela é incomparável, mas eu costumo ler os dois. Leio e-book e leio físico. Geralmente eu leio 3 livros ao mesmo tempo e pelo menos um eu leio e-book. Sempre. Não, eu também gosto muito do físico. Eu opto pelo e-book mais por uma questão de facilidade de leitura para mim, que eu aumento a fonte e fica mais confortável. Mas tem umas edições, especialmente as edições do Dark Side, né? As edições muito legais para se colecionar. O Conan, que saiu pela Pipoca Nanquim, né? Então, é uma edição muito bonita, com desenhos. Não se compara, realmente, o livro físico. Assim, eu diria que a grande vantagem do disco digital mesmo é a distribuição, é você poder chegar a todos os cantos do Brasil, né? Eu diria até mais, viu, Helder? Eu tenho uma versão do ABC da Morte em inglês, Eu vi. chama Bizarre Tales, que eu nem divulgo muito aqui no Brasil, né? Porque nem teria tanta lógica. Mas está lá. A ideia é jogar sementinha, espalhar pelo mundo, né? Quem sabe? Sim, claro. E a Dark Side, ela entendeu o que o público-alvo dela quer, né? A gente é colecionador também, né? A gente não só quer ler boas histórias de terror, como a gente quer ter itens de colecionador, capa dura, com aquela fitinha que marca e uma boa diagramação, e eles entenderam isso aí, e por isso está sendo esse sucesso, né? Então, sim, é louvável a iniciativa deles de atingir o mercado de nicho, né? É algo como o que a Versátil faz, a distribuidora de home video, com as suas coletâneas de filmes de terror, filmes de zumbis. Eles focam realmente no nicho de uma forma bem interessante. Exato, eu tenho praticamente todos os filmes da Versátil, os que são voltados mais ao terror, né? E agora também surgiu a Dark Side, né? Dark Side, não, perdão, a Darkflix, Sim. que é o streaming, né? Que é bem interessante. E agora vai abrir até a exibição do Fantaspoa na Darkflix, é bem interessante mesmo. Para quem curte o gênero. Eu não sei, eu acompanho, ainda mais um streaming nacional, né? Que apostou dedicar no gênero de terror, o gênero fantástico. Eles estão de parabéns mesmo. E essa parceria com o Fantaspoa aí vai ser demais. Eu estou aguardando com ansiedade que venha julho e o festival, né? Ah, somos dois. E você me disse que em 2009 você já estava envolvido com o mundo do audiovisual. Como é que foram os seus primeiros passos? Porque eu também realizo algumas coisas, eu sei das dificuldades. Não tanto de equipamento, que você mencionou que começou na era analógica, então era bem mais difícil ainda, né? Mas como mão de obra, né? Pessoas para ajudarem. Então, na verdade, eu comecei em 2006 fazer o Adega de Sangue, que eu fiz com uma câmera que eu tenho guardada ela, uma JVC VHS, totalmente sem ter noção nenhuma de enquadramento. Os atores eram meus amigos e tal, mas já foi foi algo muito divertido. É aqueles filmes para você assistir em casa, não tem nem condição de mandar para frente. E em 2009 eu fiz o projeto Trilogia do Terror, também analógico, editado em Movie Maker, então já imagina a podreira, a bagaceira que é, né? Que foi o Corrente de Menonte, a Cruz e Balaço e o Telecinesia. Em 2012 é que eu realmente comecei a gravar num tom mais profissional, que foi o remake de Adega de Sangue. Aí já saí do analógico e entrei pro digital. Mas eu digo assim que a experiência, a diversão, tanto dos que foram feitos com brincadeira quanto os mais profissionais, em matéria de aventura e de guardar boas memórias, eles são parecidos. É muito legal estar num set, né, de filmagem. Para nós que gostamos disso, é uma realização. Você produz em São Paulo, não é isso? É no interior de São Paulo? Isso, os filmes, a maioria é gravado em São José dos Campos, interior de São Paulo, e às vezes acaba indo para cidades próximas. Já gravei em Caraguá, já indo entrando em Minas, já gravei ali em Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, então nas imediações, né? Acaba gravando.
Legal. Essas parcerias com atores, gente que você conhece pelo Facebook. Então, os atores, a maioria, vamos dizer aí que 90% são atores de teatro, porque encontrar atores de cinema é difícil, né? Nem tem tantos cursos nas proximidades, então a gente pega os atores de teatro, que é uma técnica totalmente diferente, afinal de contas, o teatro, ele é muito movimento, né? Então é feita uma adaptação para que eles não tenham tanto movimento na tela, eu explicar, até que eles entendam que o cinema é gravado frame a frame e que tudo que você grava depois aparece mais rápido, de certa forma, na lente, e faz essa adaptação. Mas como eles são muito bons em dramaturgia, é algo que acaba vingando e ficando muito bom. E acaba que o primeiro casting acaba sendo no Facebook mesmo. O Facebook, hoje eu digo que é uma rede que parece que perdeu sua força e sua vitalidade, né? Hum. Mas o Facebook é ótimo para você encontrar possíveis novos atores e a gente como diretor, a gente está sempre garimpando novos atores, né? Porque a gente mescla os atores que já estão com a gente com sangue novo, que sangue novo é ótimo também, sempre entrando gente nova. Afinal de contas, as gravações os atores se tornam uma família da gente, né? Sim, vai aumentando esse grupo, né? Isso é legal, cada vez agregando mais gente, tanto na parte de atuação como na parte técnica, né? Eu observei que você tem uma parceria frequente com o Gesiel Bueno, que é outro cineasta do circuito independente. Como foi que vocês se encontraram e começou essa parceria? Então, o Gesiel eu conheci em 2015 e eu chamei ele para fazer a direção de fotografia do novo Trilogy of Evil, trilogia do terror, que era histórias do Telecinesia, Entre a Cruz e o Balaço, a Corrente de Menon, e acabou virando uma parceria que se estendeu para vários filmes. Então, vamos dizer que 50% dos meus filmes ele fez direção de fotografia e edição. Aí, hoje em dia, ele está com outros serviços adicionais, então, por falta de tempo, os novos projetos que vão surgir agora, era para ter sido gravado já em 2020, devido à pandemia, deu uma paralisada, mas está com outro diretor de fotografia e outros editores por falta de tempo mesmo. Mas estamos sempre conversando, dialogando. Ah, isso é muito legal, essa união entre os realizadores, né? Aqui em Fortaleza a gente tem uma certa dificuldade em formar parcerias, pelo menos eu tenho tido. Mas a gente vai persistindo, porque é aquela questão do dia a dia também, as pessoas têm que trabalhar, têm que sobreviver, né? Às vezes não tem tempo para se dedicar ao que realmente gostariam de fazer, né? Que geralmente se filma em finais de semana, né? Tem que ter muito sangue no olho para fazer cinema de guerrilha, né? Sim, com pouca grana não é fácil não, viu? E, inclusive, a gente que grava sabe a dificuldade que é. Toda a preparação para chegar na gravação, sempre acontece algum imprevisto, algo dá errado, mas a gente toca em frente assim mesmo. Esse filme que eu ia gravar esse ano, que se chama Reversão, que é um filme de zumbis, eu vou gravar, né, num clube desativado, é um lugar muito legal, que tem ponte caída e tal. Já estava com tudo preparado no carro para gravar, com uma equipe de 20 pessoas. E faltando 3 dias para gravar, estourou esse negócio da pandemia. Aí a atriz ficou com medo de gravar, com razão. Sim. A maquiadora FX, parte da equipe de fotografia, e acabou que a gente teve que abortar até abaixar a poeira da pandemia. Mas eu já tirei as caixas, as coisas de produção. Do jeito que eu tirei, já guardei no meu quarto, nem tirei nada. Já está no gatilho já. Assim que der, a gente retoma. Opa, vamos querer conferir. Você falou em locação e foi uma coisa que, inclusive, eu observei no Trilogia do Terror, que eu estava assistindo ontem. Isso é muito legal, vocês conseguem muitas locações, né? Corrente de Menon tem uma oficina, tem um prédio, tem um museu, isso enriquece muito, né? O pessoal da cidade, ele é bem acessível para ceder esses Então, na espaços? verdade, nesse projeto de terror, eu gravei tudo que eu queria gravar. Eu queria gravar em cemitério,
consegui gravar em cemitério. Eu queria gravar num elevador de carga, eu consegui gravar no elevador de carga. Consegui gravar na oficina. Então, assim, é cara de pau mesmo, chegar e pedir, né? E algumas vezes a gente até pede desculpas em vez de pedir autorização, mas o ideal é pedir autorização mesmo. Telecinesia, até então cenas de nudez eram um tabu, teve cena de nudez. Então, posso dizer que a trilogia do terror, eu gravei tudo o que eu tinha que gravar, o que eu queria gravar, e eu consegui vencer esses obstáculos. Foi interessante. Enriquecem muito, né? Locações realmente enriquecem muito um filme. Porque quando nós, os independentes, quando a gente pensa em produzir um roteiro, geralmente é aquela coisa, num único ambiente, que geralmente é a casa de alguém. Por mais interessante que seja a história, isso funciona, mas você fazer isso uma, duas, três, quatro vezes, o interessante é expandir, né? Eu dou uma dica para os cineastas que estão começando, que saiam da zona de conforto, porque se você sempre grava dentro da sua casa, é fácil, né? É mais fácil mesmo, grava dentro da casa, dá menos vergonha e tal, mas aí também será só mais um, né? Então é preciso, sim, dar a cara a tapa, sair à rua, às vezes passar até papel de ridículo, porque o pessoal estranha mesmo, acha bizarro, mas faz parte da brincadeira, faz parte da aventura. Eu já gravei A Adega de Sangue em 2006, eu gravei num bar, uma cena de briga, e no Independente a gente aproveita ambientes naturais, não tem dinheiro para montar uma cenografia, né? E a gente tava gravando cena de briga, o cara dando cadeirada na costa do outro, caindo por cima de mesa, e os beldinhos que estavam lá, alguns não entenderam que era uma gravação, mesmo com a câmera apontada e tal, entraram pro meio, então foi um boné velho, vamos dizer assim, mas depois acaba tudo sendo divertido. Esse é um conselho que você deu para mim mesmo aqui, né? Que eu, às vezes, fico muito naquela, não, vamos filmar num espaço contido, que a gente tenha controle, mas isso acaba empobrecendo também a realização. Uhum. Falando sobre cinema, você é o idealizador do Festival Paul de Cinema Fantástico do Vale do Paraíba, né? Qual é a proposta do festival? Como foi que surgiu sua ideia para criá-lo? Algo que eu senti muita falta aqui, você deve sentir na pele aí também, é que a gente faz os filmes e não tem onde divulgar. Às vezes, principalmente na sua cidade, às vezes não tem um canal de divulgação. Então a gente gravava o filme, infelizmente ainda não tem uma rede de streaming que a gente consiga emplacar os filmes, né? Os filmes não tem CPB, não consegue para TV a cabo, mesmo com CPB é muito difícil. Eu consegui CPB de 2 filmes, mesmo assim, não consegui emplacar em TV a cabo. Então você quer exibir na sua cidade, para seus amigos, para o pessoal da região. E muitas vezes há um boicote também. Você chega às casas de cultura, às vezes você não consegue tão facilmente exibir os filmes. Aí eu pensei, pô, se tivesse um festival aqui na cidade, seria legal passar uns filmes diferenciados e também os filmes do pessoal da região. Eu ia muito nos festivais de São Paulo, Cine Fantasy, Boca do Inferno. Então, tinha um cineclube Jacareí. Então, eu conhecia um pouco a proposta de festivais. E, embora tenha aquele medo, né? Porra, vou fazer o festival, será que vai flopar? Será que vai dar certo? Mas eu já tinha uma rede de amigos cineastas, uma meia dúzia. Aí eu pensei, bom, se ninguém inscrever filme nos festivais, essa meia dúzia de amigos eu sei que vão escrever. E logo no primeiro ano, e o festival já voltado ao gênero fantástico, que é policial, terror, suspense, né? E logo no primeiro ano, mais de 200 inscrições teve. Então, eu vi que tinha ali tinha material para o festival na cidade, e o pessoal gostou muito. O Festival Poe, devido ao Edgar Allan Poe, na verdade é Poe, né? Mas fica mais bonito falar Poe, mas é Edgar Allan Poe, que é o ícone máximo da literatura fantástica, uma homenagem a ele. E também Poe significa pequenos orbes espectrais, aquelas luzes que você vê no céu, algo meio voltado à ufologia, que é algo fantástico também. E o festival já teve 4 edições, muitos diretores famosos passaram por lá, Helder Fraga, Dante Vescio, Rodrigo Gasparini, Lula Magalhães, entre diversos outros. Teve palestra,
E o último ano foi um estouro mesmo, cara. Lotou a casa tem capacidade para 300 lugares, é um cinema antigo, um cinema com mais de 50 anos, que é o Cine Santana. E logo no. E o ano passado bombou mesmo. Eu tenho o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, né? Que me dá o espaço, o operador de projetor, a segurança, a infraestrutura, banner. O ano passado teve até uma grana para rolou uma grana para ajudar na produção do festival. Então teve cosplay, então foi bem legal, teve ambientação. E esse ano ainda estou no escuro, né? Não sei se vai rolar o festival esse ano. Se rolar será mais para o fim do ano, geralmente é em agosto, esse ano será lá para dezembro, se rolar. Eu espero que até lá a gente possa fazer algo presencial, né? Sim, tomara, essa pandemia atrapalhou demais. E parabéns aí pela iniciativa. Eu sinto falta de um festival desse aqui em Fortaleza para exibir filmes fantásticos. Agora, você falou em CTB, que os filmes precisariam ter CTB para entrar no streaming, ou seria um tipo de registro? Na verdade, até falo para você, Helder, tem que ser os próprios cineastas da região que vai ter que tomar a frente do festival. Até acho que você é um cara perfeito aí para liderar algo assim aí na sua região, viu? Obrigado, obrigado. E quanto ao CPB, é o Certificado de Produto Brasileiro, primeiramente você tem que ter o cadastro na Ancine, né, como diretor. Tendo o cadastro da Ancine, você fez o seu filme, aí você vai solicitar o CPB do filme, Certificado de Produto Brasileiro. Não é tão burocrático igual parece. Aí, tendo esse certificado de produto brasileiro, você está habilitado a enviar para TVs a cabo. Sem esse certificado, não pode ser exibido em TV a cabo e TV aberta. Então, é importante ter o CPB das obras, que é ali um registro da sua obra, né? Que ela existe aqui no Brasil, em termos jurídicos, vamos dizer assim, pela Ancine. Ela é reconhecida pela Ancine. Tá certo. Obrigado aí pela informação. E com relação a realizar um festival por aqui, olha, você está me incitando com essa ideia, né? De repente, a gente fica meio intimidado assim, porque a gente sabe que é um trabalho, né? Mas é um trabalho interessante. Embora lembrando, não é um festival, mas tem um ator aqui, o Léo, que ele faz, de vez em quando ele faz, infelizmente me fugiu o nome agora, mas ele faz apresentações de curta-metragens do Brasil todo. É um trabalho bem legal que ele faz. Ah, legal. E Danilo, me diga, você mencionou que tem esse filme que está parado, né? Esperando aí acabar essa bendita pandemia. Fora isso, você tem alguns planos para um futuro livro ou uma história em quadrinhos? Então, Ou vai focar no filme agora? no que refere em filmes, além do Reversão, um outro filme que vai ser gravado esse ano também é o Quadrilha das Bonecas. É um filme de humor negro. Tem 6 drag queens de verdade no elenco. Que elas estão numa boate e acaba tendo uma invasão alienígena na boate e elas são obrigadas a pegar em escopeta e tal e sair metendo tiro. Então é um filme muito divertido e teve a consultoria de uma drag queen para os diálogos ficarem bem divertidos, da forma que deve ser mesmo. E tem a importância da representatividade, de trazer as drag queens também para esse universo terror nacional, que está faltando isso. Isso na parte de filmes. Na parte de livros, eu vou lançar um livro de contos ainda esse semestre, que na verdade é uma compilação de contos que participaram de antologias nesses últimos anos. São 15 contos. Alguns deles são contos que viraram filmes e alguns deles são filmes que viraram contos, porque tem esse lado também. Além desse livro, eu não posso relatar ainda o título, mas ficou bem interessante o título. Eu escrevi um livro policial com uma história de serial killers que entalha vítimas em árvores, num bosque, e tem toques ufológicos essa história. Está pronto este livro policial, não sei quando será lançado. E também tem um livro que tem uma mescla, que mistura vampiros e lobisomens, mas é terror e é num ambiente urbano, é um terror moderno, então não é o vampiro lobisomem convencional que a gente conhece.
Então são essas as obras que estão aí esperando aí um andamento, mas que estão prontos. Eu posso dizer que eu estou com 3 livros prontos, engavetados, além do Almanac Trilogia de Terror. Com eles seriam 4. O filme tem 2 para ser produzido. Que legal, rapaz. Tem bastante coisa aí para queimar. Pronto, que legal. Como é que você arranja tempo para produzir tanta coisa aí? Escrever, dirigir filmes, produzir, escrever esses livros. Deve ser um desafio, né? Pois é, a minha mente é ligada no 440 volts, eu não consigo parar, cara. Então, tá sempre produzindo alguma coisa. Senão, eu fico louco. Tem que tirar da cabeça e botar no papel. Pô, isso é muito bom. Isso é justamente sobre o que o podcast trata, o Narrativas Fantásticas. É essa ânsia dos realizadores, essa necessidade de contar histórias, né? Assim como as pessoas têm necessidade de ler essas histórias, ou ver essas histórias, né? Ou ouvir essas histórias. Precisamos de pessoas assim como você, que não desistam diante das dificuldades, que são muitas, né? Mas que sigam o seu coração, produzindo ficção fantástica. Eu falo que tem que fazer por amor, né? Se você não tem amor por aquilo, não vai para frente mesmo. Porque tanto na literatura quanto no cinema, se for falar, Danilo, o que você ganhou de grana até agora, efetivo? Mais acaba gastando do que efetivamente ganhando. Então a gente faz por amor mesmo, né? A gente quer ser lido, a gente quer fazer os filmes que a gente gostaria de ver na tela de cinema. Então a gente fala que em termos de cinema, o cinema é igual cachaça. Depois que te pega, não larga mais. Você sabe como é, né, Elo? Sim, verdade, meu amigo, verdade. Pois, Danilo, meu amigo, muito obrigado por sua participação aqui no podcast, viu, por ceder seu tempo. Sucesso para você e um grande abraço. Eu que agradeço aí os ouvintes e sucesso para nós. Grande abraço, meu amigo.